É na malha urbana, felizmente cada vez mais verde, que caminho para uma nova história. Neste vai e vem de carros, onde a tecnologia e a eletrificação se combinam, não se percebem os sinais de uma outra revolução que o setor automóvel está a viver. É preciso calçar as botas de mecânico para entender tudo o que realmente está a mudar. Boa tarde. É aqui que eu posso aprender a ser técnica de reparação de carroçaria? Boa tarde. Olá. Como está? Tudo bem? Prazer, como está? Sou o Mário. Fátima Lopes. Mário, desculpe ter interrompido assim a aula, mas eu gostava de perceber o que é feito aqui, técnico de reparação de carroçaria. Isto é a antiga profissão bate-chapas? Era antiga, porque já evoluiu, como tudo na área automóvel, evoluiu, até derivado aos materiais que também evoluíram Então, na quer dizer própria que eles já carroçaria. não têm propriamente a ver, há uma evolução grande em termos de tecnologia, forma de fazer os trabalhos. Sim, teve de acompanhar, porque foram introduzidos materiais numa carroçaria que não existiam antigamente, como por exemplo o alumínio, e que teve de haver métodos de reparação próprios também para esse tipo de material. É completamente diferente do que existia antigamente. Hoje tem um grande desafio, tem uma pupila por um dia. Será o que um é prazer. que me pode ensinar Vamos para eu poder começar. fazer alguma coisa? Então vamos começar aqui pela área da medição estrutural. Estas são as oficinas nos dias de hoje. Em todas as profissões ligadas a este setor, há uma grande evolução e especialização que precisa ser valorizada. Depois ele vai carregar no botão que está sincronizado aqui com o computador? com o computador por Bluetooth, e assim que ele carrega Bluetooth vai... e tudo? Por Bluetooth. Ai, valha-me, isto é tudo muito moderno, É. não isto era nada assim. No nosso tempo não era assim, Eu não sei que idade tem, se está perto dos 40, dos 50... dos 50. Está perto dos 50. E é efetivamente um grande desafio, uma boa oportunidade Sim. abraçar estes É projetos. uma oportunidade de mudar de área. Sempre me atraiu a área do setor automóvel e Sempre dos gostou? automóveis, sempre gostei. E pronto, e aproveitei como as circunstâncias proporcionaram-se nesse sentido, mudar de área profissional e Antes o que é que fazia? eu de antes parar? trabalhava numa fábrica, era operário fabril. A E agora? fábrica fechou e agora Está-se a preparar para outro estou-me a voo. preparar para outro desafio. Norberto Aguamel é um dos alunos que faz parte do programa IFP Vida Ativa para os desempregados, que conta com a colaboração de uma empresa do setor automóvel com necessidades urgentes de mão de obra nas oficinas de colisão. É preciso fazer mais força para cima, verdade? Sim, Estou a fazer tem de pouca fazer. força. Exatamente, tem de Logo estou a sentir. aumentar a barriga disto, é verdade ou mentira? Nem uma coisa nem outra, não estou a fazer nada. Exatamente. Olá, Fátima. Então, como é que está? Olá, António, tudo bem, obrigada. A tentar aprender, não é? Muito bem. Mas isto precisa de tempo, que a formação é muito importante. Exatamente, por isso é que temos aqui um grupo de alunos e já vi que se integrou bem na Muito turma. bem, com os meus Foi bem colegas, recebida. muito bem recebida, Isso sim, é que é senhor. preciso, Muito sim, bem. senhor. António, que turma é esta? Olha, isto é uma turma que eu diria que é um excelente exemplo de cooperação entre um centro de formação, entre o tecido empresarial e também o IFP, porque estamos a tratar aqui de uma área de reparação de carroçarias, mas eles também irão passar por pintura. Ok. E é das áreas em que existe mais necessidade. falta de mão de obra. Mais falta de mão de Mas obra. então Melhor. deixe-me ver se eu percebo. Há uma empresa que tem determinadas necessidades nesta área, pede-vos ajuda para que vocês formem profissionais nessa área, mas já garante que estes profissionais serão integrados no mercado de trabalho. Nomeadamente na dita própria empresa. Exatamente. Na própria empresa. Ou seja, fica resolvida esta Fica questão. resolvido. Os dois carros para aqui. Bora. Nesta visita ao CEPRA, onde jovens e adultos, estudantes, empregados ou desempregados aprendem e adquirem uma certificação de competências profissionais, tomo também consciência das novas oportunidades de carreira que se estão a abrir na área da mecânica, agora designada por mecatrónica. Foi a evolução natural da profissão que existia, que toda a gente se habituou a falar, que era o mecânico. Sabia muito de motores, De motores. afinações, Ok. mexer em peças, etc. Hoje em dia isso está descontinuado, é necessário, mas ainda é mais necessário saber as questões de eletrónica. Ou seja, houve uma grande evolução das profissões deste setor. Todas. Todas. Às vezes não se tem a noção, mas mesmo daquela que acabamos de vir, Ou seja, a parte de chapa, não da é? parte de reparação de carroçarias,
Antigamente pegava num banco de um carro, tirava o banco e não tinha mais preocupações. Hoje é bem capaz de ter lá vários motores, sistemas comandados eletronicamente, e a evolução está a esse nível. Portanto, isto Agora é muito curioso, porque nesta área da mecatrónica é uma área, pelos vistos, mais apetecível. Os jovens que querem mais esta área, talvez por ser uma área mais eletrónica, Sim. mas a área onde há mais falta de mão de obra e não só, é também a mais reconhecida, é aquela área que nós tivemos da carroçaria. Exatamente. Isso resulta de quê? Resulta dos jovens e em grande percentagem das famílias. Mas porquê? Porque um pai chegar ao seu filho a dizer: pai, hoje inscrevi-me no CEPRA para um curso de mecatrónica. Toda a Só gente, o palavrão, o pessoal fica em toda a sentidos. gente que está ali Ok. no, Acha que é importante. no café diz: ei, mecatrónica, isto deve ser uma coisa Do outro de mundo. ciência de foguetão. Em contraponto, chegar o mesmo pai a dizer: o meu filho foi para reparador de carroçarias. As pessoas acham Fica que é tudo menor. assustado, acham que é menor. Sem preconceitos sociais em relação à profissão, Ana Duarte, com apenas 17 anos, é uma das jovens alunas que encontro na oficina de pintura. É entre chapas e tintas que gosta de se aventurar. Deixas-me fazer um bocadinho, só para eu ver como é que é. As mulheres estão a surgir como um importante talento nestas profissões, outrora consideradas muito masculinas, mas que afinal se adaptam muito bem à habilidade e delicadeza da mão feminina. E o teu pai tem orgulho no curso que tu estás a tirar? Tem! Que bom! Não é um homem com preconceito, não é? Que maravilha! Tu gostas mesmo disto? Gosto. E ficas na dúvida, ou seja, não sei se pintura, não sei se ali Sim. a área da carroçaria, se tivesses que escolher, era fácil ou não? Não, eu não consigo mesmo escolher porque são duas áreas muito diferentes e ao mesmo tempo muito divertidas as duas. E sentes que é uma coisa em que tu vais fazer uma carreira bonita? Sim, E como mulher, sentes igual capacidade para trabalhar nesta área? sim. E para quem ainda vê na oficina um lugar sujo e tóxico, posso provar nesta minha experiência que já não é assim. Os produtos são cada vez mais seguros e os equipamentos também, e por isso não é de estranhar que até uma aluna tão principiante e inexperiente como eu fosse convidada a meter mão nestas artes. Tenho que inclinar mais a lata, isso. Ok, passou um bocadinho, não faz mal, vamos retificar, não faz mal. A nossa tarefa agora é fazer uma aplicação e é a Fátima que vai fazer. Eu dou-lhe algumas indicações e vai ver que é extremamente simples. Outro aspecto que eu também gostava de perceber, que possibilidades de carreira é que existem para as pessoas que trabalham neste setor? Devidamente formadas, devidamente credenciadas, temos hipótese de fazer uma boa carreira? Isso é outro aspecto que, se as famílias souberem, é a melhor aposta hoje em dia, porque têm um certificado profissional, portanto têm uma garantia de carreira, mas alternativamente poderão seguir os estudos. Ou seja, vamos dizer, o 9º ano e o 12º fica feita aqui e ficam Exatamente. habilitados para concorrer à faculdade Isso. se quiserem. Ainda recebem bolsa. Recebem bolsa? Recebem uma bolsa, é-lhes pago os transportes e têm direito à alimentação. Portanto, era Acabam formados, com um trabalho garantido porque o mercado precisa e numa profissão onde podem evoluir e podem ser trabalhadores de excelência. Uma mudança para melhor. maravilhoso. É uma mudança para melhor mesmo. As oficinas da Car Class abrem-me a porta para que eu tenha a oportunidade de ouvir como funciona no dia-a-dia o motor do trabalho para alguns destes profissionais e como estão a ser valorizados. Esta empresa não foi escolhida por acaso. É aqui que será integrado o grupo de alunos do Programa de Desempregados que o CEPRA está a formar como técnicos de reparação de pintura e carroçaria com quem estive a aprender. Ricardo Simões está há quase 10 anos no setor automóvel e desde que começou têm sido várias as inovações, mas também os desafios que as oficinas enfrentam na captação de talento. A mecânica e a eletrónica é uma área de difícil contratação. Ainda assim, a nossa juventude ainda procura mais estas áreas do que as áreas da carroçaria.
Sendo que é uma área onde, por exemplo, as mulheres ainda trabalham pouco porque não sabem que é uma coisa acessível, mas poderiam trabalhar muito mais. Sim, nós estamos a investir nesta área, não é? Olhamos para o mercado sem olhar a género e eu diria que o sucesso que temos tido aqui é uma prova de que as mulheres, mesmo nestas áreas, têm todas as competências e eu diria que até mais algumas e é uma forma de abrirmos um bocadinho mais o nosso leque de opções. Ricardo, e é capaz de me dar uma ideia, uma noção de valores em termos de ordenado de uma pessoa que esteja na carroçaria ou na mecatrónica, só para nós termos uma ideia? A regra que nós usamos é a lei da oferta e da procura, não é? Okay. Como há muito mais escassez nos recursos ligados à área da chapa e da pintura, pagamos muito mais essa área do que se está a pagar neste momento à mecânica. O que as pessoas pensam. É verdade, é verdade. Nós hoje em dia pagamos entre os 1.300 e os 1.400 euros a um técnico de carroçaria ou um técnico de pintura. Isso é valor base? Ou... Valor base. Valor base. Temos Okay. incentivos à qualidade do trabalho apresentado, tanto na área da qualidade como na área da eficiência, que podem rondar, não tendo o limite superior, por norma na ordem dos 300, 400 euros a crescer ao vencimento base. Temos as restantes regalias na área da saúde, na área da alimentação. Ou seja, vocês procuram efetivamente valorizar estes trabalhadores. Certo, exatamente, exatamente. Deixa essa ponta aqui para baixo. Vamos lá encaixar. Exatamente. A história de Elsa Cabral revela bem esta visão. Tem 48 anos e abraçou recentemente a profissão, dita à moda antiga de bate-chapas, desistindo de ser serralheira mecânica. Ofício que aprendeu desde os 15 anos com os pais, que já eram serralheiros em Cabo Verde. Optou por seguir esta estrada profissional por uma questão de estabilidade. Vai apertar isso para Oh, Elsa, aproveito para lhe perguntar, quando alguém lhe pergunta assim, desculpe, o que é que a senhora faz? O que é que a Elsa diz? Qual é a profissão que diz? Diz que é bate-chapas? Agora digo que é bate-chapa. Que é bate-chapas. E como é que as pessoas olham para uma mulher que diz eu sou bate-chapas? Diz que não é raro, uma mulher que é raro. Uma mulher Que é raro, trabalha- mas respeitam, Com certeza. ou seja, sentem Tem que admiração ser. por si. Sim, Não sei se tem noção, mas o trabalho que faz é um trabalho artístico. Já reparou que recebe um carro que traz uma amolgadela, que vem com partes destruídas e fica novo nas suas mãos. É uma artista. Percebe isso ou não? Tem orgulho no seu trabalho? Tem muito. Não deveria ter aqui mais mulheres consigo? Gostava? Eu gostava de ter mais mulheres aí. É a única bate-chapas nesta Aqui, casa? aqui acho que é. É a rainha da bate-chapas aqui, já viu? Mas não está sozinha, tem cá mais gente da família. Tem meu marido, meu filho e tem 2 filhos. Então, mas o seu marido o que é que faz aqui? O meu marido faz um pouco de tudo aqui nessa oficina. Faz um bocadinho de Um tudo. bocadinho de tudo. Certo. E o seu filho? Meu filho já é bate-chapa. Também é bate-chapas. Agora vou brincar consigo. Quem é que é o melhor bate-chapas? É a Elsa ou é o filho? É o filho. O filho? Daniel, Tudo bem? É filho da Elsa? Muito prazer. Muito prazer. É bom artista? Claro que sim. A sua mãe diz que é melhor do que ela. É verdade ou não? Penso que sim, não sei. eu devo dizer que é dos melhores que temos. A sério? Foi uma boa aposta no menino também. Ou seja, está um homem menino feito. artista, fantástico. verdade, Daniel, bom trabalho e muitos parabéns. Tem um trabalho que eu já percebi que é de grande competência. E com esse sorriso, olha, vale a pena. Obrigada. Obrigado. Assim como vale a pena fazer mais uns quilómetros até Sintra para conhecer Bruno Sousa, um jovem mecatrónico que partilha a paixão que tem pela profissão com a sua geração através do YouTube. Fala galera, espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um W213, mas antes da gente começar esse vídeo eu quero apresentar para vocês uma pessoa muito especial que veio aqui na oficina especialmente para falarmos juntos dessa avaria. Olá Bruno, Olá, olá a Fátima. todos, olá a todos. Eu estou aqui para aprender tanto como vocês e eu acho que eu devo saber menos que os teus seguidores, verdade? Eu acho que sim. Não, eu menos, muito menos que os teus seguidores. Então nós hoje vamos ter aqui uma lição de sistemas quê? Híbrido. Sistemas híbridos. Comecei bastante novo, aos Sim. 10 anos. A minha mãe veio para Portugal em 2006, aos Certo. 10 anos. E eu tive que morar com o meu pai. Meu pai tem oficina autoelétrica e a partir daí eu entrei nessa área da reparação automóvel. E apaixonou-se por essa área? Sim. Então fez a sua formação onde?
Cá em Portugal, no CEPRA. No CEPRA. O certo é que o Bruno começa a trabalhar e trabalha com verdadeira paixão, a tal ponto que, a determinado momento, decide que, para além de trabalhar e de fazer aquilo que gosta, vai começar a comunicar na área da mecatrónica. Sim, sim. Com o tempo, eu fui percebendo que as pessoas tinham interesse em saber mais sobre a profissão, como é que se fazia, os diagnósticos, quais é que eram as reparações feitas em oficina. E é isso que eu faço atualmente, é mostrar na prática os diagnósticos que são feitos, as reparações. Qual é o lado melhor desta profissão? Porque o Bruno é um daqueles jovens que representa, de uma maneira muito bonita, esta evolução do mecânico para, por exemplo, a mecatrónica, não é? Sim, sim. Bem, é o lado que é o desconhecido, nós estamos sempre a aprender nessa profissão. Então esse é o lado mais interessante, é o lado que mais motiva. Quando alguém lhe pergunta, olha, desculpa, a sua profissão, como é que diz? Eu sou? Mecatrônico automóvel. E as pessoas perguntam-lhe o que é? Sim, perguntam. Tem uma vaga ideia que possa ser, por exemplo, um mecânico com algumas capacidades, mas na verdade é bem mais complexo. Sim, é bem mais complexo, sim. E no seu caso já percebi que é trabalhar para a excelência? Plenamente. Plenamente? Sim. O Bruno é um orgulhoso mecatrónico e tem razões para isso. Uma profissão altamente inovadora, mas que infelizmente não é entendida dessa forma. A verdade é que ao longo da nossa vida, a paisagem profissional pode alterar-se e é preciso não ter receio de seguir por novas correntes que nos podem trazer um olhar diferente sobre setores que estão a mudar para melhor e são muito promissores.